O fogo ardia diante dele, mas não consumia a planta. Aquele brilho estranho dançava sobre o arbusto seco e o ar em volta parecia vibrar com algo que Moisés nunca havia sentido antes. Moisés, Moisés, disse a voz que não vinha de fora, mas de dentro dele. O deserto inteiro se calou. O som do vento cessou, os pássaros desapareceram, e por um instante tudo o que existia era a presença que o chamava. Moisés se aproximou tremendo. O chão ardia sob seus pés, e uma frase ecoou como trovão: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o mesmo deserto onde ele pensava estar esquecido, o mesmo onde ele acreditava que Deus havia se calado. Mas naquela noite, Moisés descobriria o segredo que o deserto escondeu. E esse segredo mudaria não apenas a sua vida, mas o destino de todo um povo. Antes de chegar até esse momento, Moisés havia vivido entre o luxo e o poder. Criado no coração do Egito, ele conheceu a glória dos palácios e o peso da realeza. Usava roupas de linho fino, era servido por criados e aprendeu as leis dos faraós. Mas dentro dele, algo sempre queimou uma voz que o lembrava que ele não pertencia àquela terra. Ele via seu povo sendo escravizado, chicoteado, humilhado, e aquilo o destruía por dentro. Até que um dia, em um ato de fúria, matou um egípcio que maltratava um hebreu. Foi o fim de tudo. O príncipe do Egito se tornou um fugitivo. E quando atravessou as fronteiras e pisou pela primeira vez no deserto, acreditou que era o fim do seu chamado. Durante 40 anos, Moisés desapareceu. O homem que conheceu o poder agora se escondia entre o gado e a poeira. Tornou-se pastor, morando em tendas, longe das vozes, longe das multidões, longe de qualquer glória. Cada amanhecer no deserto parecia igual. O sol nascia, queimava, morria e nada mudava. Ele começou a acreditar que o silêncio era a resposta, que Deus talvez já tivesse desistido dele. Mas o deserto nunca é apenas silêncio. O deserto é o lugar onde Deus fala sem palavras, molda sem tocar e prepara sem anunciar. As manhãs começavam sempre com o mesmo som: o balido distante das ovelhas, o vento seco raspando as pedras e o estalar do couro gasto que cobria sua tenda. Moisés caminhava devagar, guiando os rebanhos de Jetro, seu sogro, pelas encostas áridas de Midian. A areia subia entre seus pés e o horizonte parecia zombar de sua solidão. Era como se o deserto o engolisse, apagando qualquer lembrança do homem que um dia fora príncipe. Nenhum servo o chamava mais, nenhuma voz o reverenciava. Tudo o que restava era o som da própria respiração, misturado ao eco do nada. Às vezes, enquanto observava o pôr do sol pintar o deserto de vermelho, Moisés pensava em como a glória do Egito se dissipava rápido na memória. As colunas douradas, os salões do palácio, os tronos, tudo parecia um sonho antigo. Ele se perguntava se Deus ainda o via, se ainda lembrava do menino salvo das águas, do jovem impetuoso que lutou pela justiça. Mas o silêncio era a única resposta. O silêncio e o vento. Durante as longas noites, o frio cortava como lâmina. Moisés se encolhia em mantos, olhando para o céu coberto de estrelas. Às vezes, ele imaginava que cada estrela era uma promessa, uma que ele não sabia se ainda se cumpriria. O deserto tinha um jeito cruel de testar a fé, não tirando a esperança de uma vez, mas deixando-a murchar aos poucos, como uma planta sem água. E, no entanto, havia algo no deserto que o atraía. A solidão o forçava a olhar para dentro. Ele começou a ouvir sons que nunca percebera antes: o murmúrio do vento entre as pedras, o estalar da madeira seca, o respirar das ovelhas dormindo. Era como se o mundo falasse em códigos e Deus estivesse escondido em cada detalhe. Moisés ainda não sabia, mas o silêncio que o cercava era o próprio idioma da preparação. O tempo passou e o homem que antes agia por impulso começou a aprender o poder da espera. Ele entendeu que nem toda ausência é abandono. Algumas são treinamento. Aprendeu a não se desesperar com o nada, a não correr quando tudo parece parado. No deserto,
O tempo não é contado por dias, mas por transformações. Cada cicatriz da alma de Moisés foi sendo curada em segredo. O deserto o limpava por dentro, arrancava o orgulho, o medo, o controle. Era como se Deus o estivesse esvaziando pouco a pouco, até restar apenas o essencial. E foi nesse esvaziamento que o invisível começou a agir. Às vezes, quando o vento mudava de direção, Moisés sentia algo diferente. Um arrepio, uma presença, uma inquietação. Não era medo, mas um tipo de expectativa silenciosa. Ele olhava para o horizonte e, por um instante, tinha a sensação de que algo estava para acontecer. Mas o deserto voltava ao seu silêncio, como se dissesse, ainda não. Ele aprendeu que Deus não trabalha no ritmo dos homens. Enquanto Moisés queria respostas, Deus queria maturidade. Enquanto Moisés esperava um sinal, Deus preparava o momento, e esse momento viria, não com trombetas, mas com fogo. O corpo de Moisés envelhecia, mas seu espírito se tornava mais leve. Ele começou a ver beleza no simples, o cheiro do pasto seco, o som das ovelhas, o brilho da lua nas rochas. O mesmo homem que já teve tudo, agora se contentava com o essencial. E esse contentamento era o maior sinal de que o coração estava pronto. Em algumas manhãs, ele falava sozinho, contando histórias para as ovelhas, como se precisasse ouvir sua própria voz para lembrar que ainda existia. Contava sobre o Egito, sobre o rio Nilo, sobre os deuses e os templos. As ovelhas o olhavam, mastigando devagar, indiferentes, mas aquele hábito o mantinha vivo. Era o que restava de um passado que parecia tão distante quanto o som do Nilo naquela imensidão de areia. Em certos dias, o deserto o testava de maneiras cruéis. A fome chegava, a água secava, o calor o deixava tonto. Ele aprendeu a encontrar sombra em pedras, a caçar pequenas raízes para sobreviver. E mesmo nesses dias, uma força invisível o sustentava. Algo dentro dele insistia. Ainda não acabou. E à medida que o tempo passava, o deserto começou a mudar de aparência. O que antes parecia um castigo, agora se tornava uma escola. O que antes era silêncio, agora era voz. Moisés começou a perceber que o deserto não o afastava de Deus, o aproximava. Ele aprendeu a escutar o som dos próprios passos e a valorizar o intervalo entre um suspiro e outro. Era ali, naquele ritmo lento e constante, que Deus escrevia o que viria. Moisés não sabia, mas o tempo da espera estava quase terminando. Um dia, enquanto guiava as ovelhas por um vale rochoso, algo no horizonte chamou sua atenção. Uma luz tremeluzente, como se o sol tivesse se partido em dois. Ele se aproximou, curioso. O deserto estava quieto, mas aquela luz parecia pulsar. Aos poucos, Moisés percebeu que não era o sol nem fogo comum. Era algo diferente. Um arbusto queimava em silêncio, sem ser consumido. O calor era intenso, mas o ar ao redor estava fresco. Ele parou, confuso, com o coração acelerado. Foi quando ouviu seu nome, Moisés. O som não veio do fogo. Parecia vir de todos os lugares, do vento, da areia, do próprio coração. Moisés! Ele tremeu, olhou em volta e respondeu: Eis-me aqui. A voz continuou: Não te aproximes. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés obedeceu, ajoelhou, o rosto coberto de pó e lágrimas. Ele compreendeu que o Deus que parecia distante sempre estivera ali, esperando apenas que ele parasse de fugir. O fogo ardia, mas não queimava. E dentro de Moisés, algo também se acendia. O deserto, o silêncio, a solidão, tudo fazia sentido agora. O deserto não havia sido o fim de sua história, mas o começo de um chamado. E ali, diante do fogo, Moisés percebeu o segredo escondido sob anos de poeira. O deserto não destrói ninguém, ele revela. Ele mostra quem somos quando tudo o que temos é Deus. E foi isso que o transformou. Não o fogo que ele viu, mas o fogo que acendeu dentro dele. O tempo passou, e o homem que um dia foi príncipe agora era apenas um servo.
E é exatamente quando o homem esquece quem era que Deus lembra quem ele é. Foi ali, em Horebe, que o céu se rasgou diante dos seus olhos. O fogo apareceu, e não era comum. Não destruía, não apagava, e do meio das chamas a voz o chamou pelo nome. Moisés tremeu, cobriu o rosto e se curvou. A voz continuou: eu vi a aflição do meu povo no Egito e desci para livrá-los. Vai, pois, agora, e eu te Imagine o peso disso. O mesmo homem que fugiu por medo agora teria que voltar. O deserto que ele acreditava ser um castigo era, na verdade, um treinamento. Cada dia de solidão, cada lágrima esquecida, cada pôr do sol sem resposta, tudo fazia parte do preparo. O segredo que o deserto escondeu é que Deus não usa os fortes, usa os quebrados. E Moisés agora era exatamente isso. Um homem quebrado o suficiente para obedecer sem discutir. Quando Moisés retornou ao Egito, não era mais o mesmo. O Egito, com toda a sua arrogância e seus deuses, ainda estava de pé. Mas o Moisés que voltou trazia dentro de si o fogo do Horebe. O Egito o via como um pastor de aparência comum, mas dentro dele havia uma chama que não se apagava. E foi essa chama que enfrentou Faraó, uma chama que não precisava de espada nem de exércitos. A fé dele era o próprio fogo. As pragas começaram. O Nilo se tornou sangue, as rãs cobriram a terra, a escuridão tomou o Egito. Cada praga era um golpe contra os deuses falsos que aquele império adorava. Mas o que quase ninguém percebe é que, mais do que um embate entre Moisés e Faraó, aquilo era uma guerra espiritual. O homem do deserto agora desafiava o império dos deuses e vencia, não pela força, mas pela presença que carregava. Quando finalmente o povo saiu, o deserto voltou a ser cenário. Mas agora, Moisés o via com outros olhos. O lugar que antes significava fuga, agora era o caminho da promessa. O mesmo solo seco que antes representava vergonha, agora se tornava palco de milagres. Colunas de fogo, maná caindo do céu, a água jorrando da rocha. Tudo no deserto gritava uma verdade que Moisés nunca esqueceu. O milagre nasce na escassez. O deserto não era o problema. Era a prova de que Deus estava lá, mesmo quando nada florescia. Mas nem todos entenderam isso. O povo reclamava, murmurava, dizia que preferia voltar ao Egito. Eles viam areia, mas Moisés via propósito. Eles viam fome, ele via fé sendo forjada. O deserto ensinou Moisés a ver o invisível, a confiar quando não há sinal algum, a caminhar quando tudo grita para desistir. Foi ali que ele aprendeu que Deus não revela o destino de uma vez, ele revela um passo de cada vez. Anos depois, no Monte Sinai, Moisés subiu novamente. O povo ficou abaixo, temendo o trovão e a fumaça. Mas Moisés sabia o que aquilo significava. O mesmo fogo que o chamou no Horebe, agora o envolvia completamente. Lá em cima, entre relâmpagos e nuvens, o segredo final foi revelado. O fogo nunca esteve no arbusto. O fogo sempre esteve nele. O deserto apenas o despertou. Quando ele desceu, seu rosto brilhava. A luz era tão forte que ninguém conseguia olhar diretamente. O povo via apenas o resultado. Mas o brilho era fruto de noites solitárias, orações sem respostas e dores silenciosas. Era o reflexo de alguém que atravessou o deserto e encontrou Deus dentro dele mesmo. Esse é o segredo que o deserto escondeu. O mesmo segredo que pode estar escondido no seu também. Porque todos nós, em algum momento, passamos por desertos. Períodos de silêncio, de espera, de perda, de solidão. E quando isso acontece, é fácil achar que Deus nos esqueceu. Mas o deserto não é o fim, é o útero de uma nova promessa. O lugar onde Ele tira de nós tudo o que impede o fogo de arder. Então,
Se você está no meio do seu deserto agora, se tudo parece seco, se o céu parece fechado, se o silêncio dói mais do que o som, entenda, o mesmo Deus que chamou Moisés ainda fala com quem permanece. Às vezes, ele não responde porque está moldando. Às vezes, ele não aparece porque já está dentro de você. E quando o tempo certo chegar, o fogo vai acender. E talvez esse vídeo tenha chegado até você exatamente por isso. Porque Deus queria te lembrar que o deserto não é castigo, é preparação. E que a voz que você pensa não ouvir, na verdade, está prestes a te chamar pelo nome. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu vou atravessar o meu deserto. Isso ajuda mais do que você imagina. Não apenas o canal, mas outras pessoas que vão ler e se sentir fortalecidas. E se inscreva, porque cada história aqui é uma faísca nova de fé. Quem ouve até o fim dessas histórias descobre que até o silêncio de Deus tem som.